de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, verso 1 a 15. Êxodo, capítulo 3, no seu verso 1 até 15. E depois escreva Êxodo 4, no verso 1 a 5. Para quem está escrevendo Êxodo, capítulo 3, verso 1 a 15. E também escreva Êxodo 4, 1 a 5. Eis a palavra do Senhor. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Mídian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém ele não queimava. Então pensou: que coisa estranha, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Então o Senhor chamou Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: pare aí e tira as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que eles pediram por socorro. Então eu desci para que possa libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los no Egito para uma terra grande e boa, e uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os piseus e os heteus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo. Então, visto como os egípcios os maltratam, agora venha e eu te enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo de Israel. Moisés, porém, perguntou a Deus: quem sou eu para que possa ir falar com o rei do Egito e tirar aquela terra o povo de Israel? Porém Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: porque o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu irei dizer? Então o Senhor disse: diga: eu sou quem sou. E você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês o Senhor dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para você, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Aleluia. Amém. Podes tomar o seu assento. Primeiramente, venho por agradecer a Deus pela graça que Ele me concedeu e eu ser instrumento na qual Ele vai usar na tarde de hoje para falar do seu povo. E sem esquecer o meu pai, pastor Cipriano Álvaro da Cruz, pelas orientações, pelas instruções, por eu permanecer nos seus pés, por não se cansar de mim, apesar de tudo. Obrigado, Pai, pela confiança. E sem esquecer o pastor Mati Boni, pastor Michel, pastor evangelista Emã, pela vossa força que tem nos dado, pelas vossas instruções, pela orientação que vocês têm nos dado. E também sem esquecer o meu líder, irmão Estevão da Juventude, e a todos os colaboradores, e a tu, criança, jovem,
mãe, pai, e deixou os seus afazeres, vieste cá, por intermédio de eu, como instrumento, ouvir Deus a falar. Amém? Aplaudimos fortemente e aplaudimos fortemente. Temos o conhecimento de que estamos a falar de um tema impactado para impactar. Onde a doutora Bela veio falou-nos da vida de Samuel. E eu trago um tema para nós, chamado de Moisés e a sua missão. Amém? O subtema da tarde de hoje, chamado de Moisés e a sua missão. Amém, povo de Deus? No texto onde nós lemos no livro de Êxodo 3, 1 a 5, conta a história do chamado de Moisés e a missão na qual o Senhor lhe confiou. Em outras palavras, dizer que impactar quer dizer exercer grande efeito ou influenciar sobre algo ou alguém. Amém, povo de Deus? Impactar é exercer uma força ou um efeito, ou transformar, ou influenciar algo ou alguém. Amém? E chamado significa vocação. Vocação ou uma orientação, ou um chamado para uma função para cumprir. Aleluia. Bem amado ao Senhor, eu venho te dizer na tarde de hoje que se você se encontra neste mundo é para um propósito. Amém? Você não está neste mundo em vão. Deus não te criou em vão. Deus te criou para um propósito. Deus te criou para uma missão. E Ele disse, Ele vai te impactar para você poder impactar. Aleluia. Bem amado ao Senhor, é impossível uma pessoa impactar os outros se ele não for impactado. Amém? Nós vimos o exemplo na Bíblia. A Bíblia diz que o Saulo era o perseguidor dos cristãos. Ele perseguia, matava os cristãos que pregavam o Evangelho de Cristo. Mas naquele dia, no caminho do Damasco, ele se encontrou com a presença de Deus. Ele se encontrou com o Senhor que transforma vidas. Ele se encontrou com aquele Deus. Quando você se encontra com Ele, Ele muda a sua história. Ele se encontrou com alguém. Quando você se encontra com Ele, a tua vida muda. A tua situação muda. Aleluia. Se encontrou com o anjo de Deus. E a Bíblia declara que a partir daquele momento, o Saulo, que era chamado assassino dos cristãos, tornou-se discípulo de Jesus. E a Bíblia fala que ele pregou bastante. E falou muito da parte do Senhor. Porque ele foi impactado primeiro e depois impactou. Amém? E a impactação começa de dentro do nosso coração. Uma pessoa que não foi impactada no seu coração por Deus não pode impactar a vida de ninguém. É por intermédio da impactação de Deus por nós, assim nós também somos chamados para impactar. Se você não é impactado por Deus, também não tem como você impactar a vida de outras pessoas. Onde nós acabamos de ler, a Bíblia nos conta a história do homem chamado Moisés. Como a história nós conhecemos tão bem, Moisés é um chamado de Deus com missão de libertar o povo de Israel no Egito. A Bíblia declara que o povo de Israel foram no Egito como escravo. E lá tiveram que passar dificuldades. Foram castigados. Eram tratados como se fosse lixo, como se fosse nada, por o rei Faraó, por egípcios, porque eram escravos. E nós sabemos que um escravo não tem direito a voz. Amém? Um escravo num país estranho não tem direito a nada. O que ele vai falar, ninguém vai lhe ouvir, porque ele é um escravo. Está aí para ser escravizado, está aí para ser castigado, está aí para ser maltratado. Ele não tem direito a nada. E a Bíblia diz que um dia o rei Faraó olhou para o povo escolhido de Deus, que é israelitas. Ele olhou para este povo, viu que este povo crescia bastante. Ele disse: este povo está ficando muito forte demais. Embora que são escravos, estão ficando muito forte demais. O Faraó esqueceu que o povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Bem amado ao Senhor, onde você está, não importa a situação, mas você vai marcar a diferença. Você vai marcar a diferença. O povo marcou a diferença. E essa diferença que eles marcaram, de se tornarem fortes, de se multiplicarem mais,
reunir com nossos inimigos e revoltarem contra nós. E ele disse: todo filho homem que agora em diante nascer, e é filho do israelita, mata-o. Porque se eles se multiplicarem bastante, não teremos como nos defender, eles são mais fortes. Ele disse: podem matar todo filho homem que nascer, porque os israelitas. E isso começaram a matar os primeiros filhos, os filhos homens que lá nasciam. Mas o rei via sempre a diferença, os filhos sempre cresciam, embora a lei que ele deu. Mas esse povo crescia. Chamou as parteiras, as mães que ajudam as outras mães quando vão fazer trabalho de parto. Disse a essas mulheres: quando vocês vão fazer trabalho de parto, mata todo filho homem que nascer. Mas a Bíblia declara que essas parteiras eram pessoas que temiam a Deus. E eles não fizeram isso. Não matavam nenhum filho. Então os israelitas começaram sempre a se multiplicar. O rei chama as parteiras e diz: mas como é possível? Eu entreguei a vocês a ordem, mas até agora eu tenho notado o crescimento. Elas se defenderam e disseram: nós não temos como fazer, essas mulheres são fortes. Antes de nós chegar para ajudar, elas já dão a luz sozinhas, ninguém lhes ajuda. Bem amado ao Senhor, a Bíblia declara que aquele que está em ti é mais forte do que aquele que está no mundo. Eles, embora estiveram no Egito, uma terra estranha para eles, foram como escravos, mas de lá o Senhor marcava a diferença. O Senhor lhes fazia crescer, o Senhor lhes fazia se tornar fortes. Tu és forte em Jesus Cristo, bem amado. Somos chamados para impactar. Deus nos impacta para nós impactarmos o mundo. E Moisés nasceu. A Bíblia diz que mãe de Moisés guardou Moisés durante 3 meses em casa. Viu, o filho era bonito, meu filho vai morrer. Oh, a dor de uma mãe não se compara a ninguém. Amém, povo? Ela sentiu dor no coração. Meu filho bonito vai morrer só assim do nada. Não. Meu filho foi esconder durante 3 anos. Escondeu durante 3 meses em casa. Mas quando viu que não podia mais esconder, pegou uma cesta, colocou Moisés. Tapou os buracos da cesta, colocou Moisés no rio. Quando coloca Moisés no rio, a Bíblia diz que a filha do faraó veio tomar banho naquele rio, onde a mãe de Moisés colocou Moisés. Amém? Quando ela viu o cesto, chamou de atenção. E ela disse: peguem para mim a cesta que está no rio. E mais engraçado é o que acontece. A irmã de Moisés é quem vai pegar o cesto para a filha do faraó. Bem amado ao Senhor, aquele que está perto de ti, que é impactado por Deus, é mesmo também que vai impactar aquele outro que sentou ao lado. Deus vai usar as pessoas mais próximas de ti para impactar a sua vida. A mãe não sabia quem vai salvar. Quem vai salvar o filho seria a própria filha do faraó. Quando a filha do faraó deu a Moisés na casa dele, ele deu ordem para todo filho homem que nascer israelita para matarem. Mas a filha trouxe para ele um dos filhos israelitas, sendo que ele é uma rainha, uma princesa. O pai não tinha mais poder. Não tinha mais poder de mandar matar o Moisés. A Bíblia diz que Moisés cresceu na casa do faraó como filho adotivo da filha do faraó. Amém? Lá Moisés cresceu. Ele aprendeu sobre a vida. Ele aprendeu sobre princípios. Ele aprendeu como agir segundo os princípios do palácio do faraó. Amém? Ele foi ensinado no palácio. Aqui príncipes se comportam desse jeito. É assim que você vai se comportar. Mas Moisés, dentro dele, ele sabia que, embora eu estou aqui, eu não pertenço aqui. Amém? Pelo amor do Senhor, nós estamos neste mundo, mas deixa eu te dizer que não somos deste mundo. Moisés estava na casa do faraó, mas não pertencia na casa do faraó. Ele era um chamado de Deus. Ele tinha que crescer lá para
quando for para impactar, saber ter conhecimento de como agir. Glória a Deus. Ele cresceu, aprendeu sobre a lei do faraó, na casa do faraó, aprendeu sobre os princípios do faraó. Mas a Bíblia diz, um dia, meu amado, existem coisas que Deus pode operar na tua vida, ou que Deus pode permitir que aconteça na tua vida, é para te levar numa certa glória. Onde você vê que está mais apertado, é lá onde Deus levanta para te levar numa glória. A Bíblia diz que um dia Moisés esteve a caminhar, encontrou o egípcio a bater no israelita. O sangue do irmão dele chamou mais alto, fez o quê? Bateu o egípcio, matou o egípcio, escondeu o egípcio. Amém? Depois começou a caminhar, foi mais no sítio, encontrou 2 irmãos israelitas a lutarem. E ele disse para eles, estão lutando por quê? Não façam isso. Esses seus irmãos disseram-lhe, vais nos falar o quê? Será que foste posto como juiz para nós? Nós sabemos que você matou o egípcio, vai matar também a nós como você matou. Moisés ouviu a palavra. E a Bíblia diz que Moisés fugiu. Moisés fugiu para o deserto. Foi até numa terra chamada Mídia. Fugiu por quê? Ele sabia, não, o faraó ouviu que eu matei um dos liderados deles. Basicamente também vai me matar. Oh, meu amado, afinal de contas, era simplesmente um caminho que Deus levava a Moisés para que possa lhe chamar. Aleluia. Existem caminhos que Deus vai te levar na sua vida, nem para você recuar atrás. Existem coisas que o Senhor vai colocar na sua vida, nem para você deixar a fé. Existem coisas que o Senhor vai operar ou vai falar em ti, nem para você dizer certamente Deus não existe, meu amado. Esse Deus não mente. Ele não se arrepende. O que ele diz é sim e amém. Aleluia. É um caminho que Deus levava a Moisés para que possa lhe chamar. E a Bíblia diz que quando vai na casa do Jetro, chegou na Mídia, ao ir para chegar na terra de Mídia, deparou-se com 7 filhas do Jetro. Vieram para poder dar de beber, dar de comer às cabras. E quando chega lá, chegou alguns pastores também e pediam essas filhas para não tirarem água daquele poço. E a Bíblia diz que Moisés ajudou essas meninas e deu de beber, deu de comer a esses animais. E as filhas, quando voltaram em casa, foram contar o que aconteceu. E o pai perguntou, me deixaram por quê? Chamam para mim. A filha foi chamar Moisés e trouxe na casa do Jetro. E a partir da casa do Jetro, a Bíblia diz que o Moisés tornou-se pastor das ovelhas. Aleluia. Moisés tornou-se pastor das ovelhas. É o ensinamento que Deus dava para Moisés. Que um dia você será um pastor das ovelhas. Um dia eu te usarei para você libertar o meu povo. O clamor dos israelitas subiu aos ouvidos de Deus. Chamaram para o socorro, no sofrimento de Deus. Meu amado, a quem você tem chamado no seu sofrimento? A quem você tem contado os seus problemas quando atravessar momentos críticos? O povo de Israel clamaram ao Senhor no seu sofrimento. Eles clamaram e Deus ouviu. Um dia Moisés vinha aos arredores do monte no deserto para poder dar de comer nesses animais que na qual ele cuidava. E ao caminhar, a Bíblia diz que deparou-se que o anjo do Senhor numa sarça. Diz que aquela sarça acendia o fogo, mas a sarça não queimava. Aleluia. A sarça pegava o fogo, mas a sarça não queimava. E uma voz chamou Moisés. E ele respondeu, eis-me
correspondido ao chamado de Deus? Será que você é daquele quando Deus bate o teu coração, você se disponibiliza? Ou é daquele quando a palavra é pregada, você foge? E você começa a dizer, pastor, hoje pregou por mim. Será que eu lhe contei aquilo? Foi falar no altar? Não. Deus sabe quando agir, como agir e a quem agir. Aleluia. Deus não erra a pessoa. Deus quando quer operar a vida de alguém, Deus quando quer impactar a vida de alguém, meu amado, por mais que o mundo falar, por mais que a família declarar, mas quando Deus fala que hoje é o meu dia, assim vai acontecer. Moisés viu uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Ele disse, vou me aproximar ainda para ver o que se passa aí, vou ver algo estranho. Ouviu uma voz no meio da sarça dizendo, Moisés, para aí, tira as sandálias. Bem amado, para Deus impactar a sua vida, é preciso renúncia. Amém? Renunciar é se negar, proibir seu corpo, a sua vida de fazer coisas que na qual estavam acostumados a fazer. A Bíblia diz, quando a voz do Senhor diz para ele, Moisés, tira as sandálias, porque na terra onde você está é uma terra santa. Na terra onde Moisés se deparou era uma terra santa. E Deus falava para Moisés, tira as sandálias. Bem amado ao Senhor, como eu disse no princípio, para que possamos impactar vidas, nós mesmos precisamos ser impactados por Deus. E lá onde acontecia impacto na vida de Moisés, Deus impactava Moisés dizendo para ele, tira as sandálias. Em outras palavras, renuncia os bens que na qual você adquiriu lá na casa do faraó. Em outras palavras, dizia, tira o mundo que você adquiriu na casa do faraó. Esquece de onde você saiu. É que eu tenho uma missão para você. Bem amado, deixa aquilo que te impede para você caminhar com Deus. As coisas que te impedem para você ter um relacionamento com Deus, na tarde de hoje, assim como Moisés, Deus fala para nós deixarmos, para nós renunciarmos o imediatismo na qual está assolando a vida dos jovens. Aquela coisa, aquele comportamento na vida das crianças, aquelas atitudes que na qual você tem que impede para Deus te usar. Na tarde de hoje, o Senhor está a dizer, tira, para onde você está, começa a tirar as sandálias. O pecado que na qual está na tua vida, a vida dupla que na qual você caminha com Ele. Deus fala na tarde de hoje, renuncia. Renuncia, meu amado. A Bíblia diz que quando o Senhor impacta a vida de uma pessoa, essa pessoa torna-se totalmente uma nova criatura. Aleluia. Quando o Espírito Santo toca o seu coração, quando vem para impactar a sua vida, quando vem para te mudar atitudes, quando vem para te mudar o coração, quando vem para te mudar as tuas marchas, Ele te torna uma nova criatura. E uma nova criatura é aquele que deu reviravolta, deixou o mundo para trás, agora vive a vida em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo está dizendo, eu fui crucificado em Cristo. Se eu vivo, não é mais eu quem vivo, mas é o Espírito Santo que vive em mim. Cristão, somos chamados que o Espírito toma controle em nossas vidas. Somos chamados para mudarmos de corações. Somos chamados para mudarmos o nosso comportamento. Somos chamados para mudarmos as nossas atitudes. Deus, quando chamava Moisés, lhe mudava o coração. Ele disse para ele, tira as sandálias, meu amado, tira o que impede de se aproximar da presença do Senhor. Tira o que te impede de você se disponibilizar a Deus para que Deus possa te usar. Tira a coisa do mundo.
no teu coração. Aquilo que você procura no mundo e está mandando Jesus esperar, é tudo passageiro. É tudo passageiro. O que você dá um stop a Jesus, para dizer a Jesus, espera ainda. Eu vou voltar no Egito, vou pegar os meus bens, vou buscar o que é meu por direito. Jesus te diz, ele virá como ladrão. Aleluia. Ele virá como ladrão. No dia que você pensar em falar, Jesus, estou aqui, ele vai dizer também, eu estou a subir. Povo de Deus, Deus me chama na tarde de hoje para mudança de coração, para mudança de vida, para mudança de comportamentos, para mudança de atitudes. Meu amado, você como cristão, criança como cristão, jovem como cristão, pai como cristão, mãe como cristão, somos chamados a não nos vivermos, mas é Cristo viver em nós. A Bíblia diz que vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esse corpo é o habitar do Espírito Santo. O habitar do Espírito Santo não pode ter misturas. A Bíblia diz que não há relação entre estrela e a luz. Ou você é luz, ou você é estrela. Vamos mudar, amados. Esse é o momento para nós. Moisés se disponibilizou a Deus. Estou aqui. Respondeu, estou aqui. Mamãe, diga na noite de hoje, Deus, estou aqui. Diga, Espírito Santo, estou aqui. Jovem, diga ao Espírito Santo, estou aqui. Pronto a ser usado. E quando você é usado, meu amado, a tua vida não permanece a mesma. Até quando o Espírito entra na tua vida para habitar, a tua forma de falar muda. A tua forma de caminhar muda. A tua forma de você conversar com as pessoas muda. A Bíblia diz que o Pedro negou 3 vezes Jesus. Mas mesmo negando, havia um servo que disse, estás a negar por quê? Até a tua forma te identifica que você andou com Jesus. Meu amado, vamos ser imitadores de Jesus. Não imita o homem. O homem falha. No dia que ele falha, vai dizer, estava a me mentir. Mas temos um Deus que nunca falha. Temos um Deus na mesa daquela que nós rezamos. Ele nunca falha. E ele também não trata. Ele chega na hora certa. E na noite de hoje, ele quer atingir o coração de uma criança. Na noite de hoje, ele quer atingir o coração de um jovem. Ele disse, quero te usar, jovem. Onde se encontras, tira as sandálias. Ele disse na tarde de hoje, mamãe, quero te usar. Papai, quero te usar. Onde você está, tira as sandálias. Tira tudo que não glorifica Deus na sua vida. Tira tudo que não glorifica Deus no seu coração. A fofoca não glorifica Deus. Criar calúnia sobre outras pessoas não glorifica Deus. Deixa o Espírito te usar, te amar. Ainda diz quando Deus chamou, o Moisés mandou tirar sandália. Ele foi impactado. E depois apresentou uma missão para Moisés. Ele disse, o meu povo está à espera de uma esperança. O meu povo está à espera de uma transformação. O meu povo está à espera de uma libertação. Meu amado, somos cristãos. Somos chamados para influenciarmos para o bom, o bem, o melhor, a melhor forma. Somos influenciados, somos conduzidos para influenciar, para transformar vidas daqueles que estão fora de Jesus. Mas o momento é esse que você pode fazer, você não dá tempo para Jesus. O momento é este, e agora. Jesus te precisa. Ele quer fazer morar na sua vida. Assim como fez morada na vida do Moisés. Ele disse, eu tenho ouvido o clamor de socorro do meu povo lá no Egito. Agora desci, para que possa ser liberto esse povo. Agora desci, por intermédio de Moisés, vai libertar, vai tirar o meu povo que se encontra na terra dos egípcios. Você vai levar para o monte. E amado ao Senhor, eu já disse no princípio, nós não viemos na terra para passear.
Não viemos na terra por em vão. Viemos na terra, primeiro Deus nos impacta. Para nós impactarmos, é uma missão que Deus nos concedeu. E depois dessa missão, temos uma visão junto com Deus. Amém? A nossa terra não é essa. Essa não é a nossa terra. Essa é a terra estrangeira que é Egito. Amém? Esse é Egito que nós estamos a viver. Essa terra aqui é o Egito. Olha, o povo de Deus precisa de um Moisés para libertar essas almas. Onde filho dentro de uma família precisa de um Moisés para ser liberto. Onde um marido que está perdido precisa de uma mulher para poder libertar o marido. Onde uma mulher está perdida precisa de um homem para clamar e Deus ouvir e poder libertar a sua mulher. Tem coisas que acontecem na tua casa. Deus ouve. Ouve mesmo. A mamãe se reclama. Bana, olha, não comprei muito tempo. Eu vou fumar balinha, vou tomar uma bolão. Pai também, pai, aí a fã assim não está com você. Como não está usando salé. A pessoa assim não vai andar com você. Deus, na tarde de hoje, quer levantar um Moisés na tua família. E esse Moisés és tu. Esse Moisés é você, criança. Esse Moisés és tu, papá. Esse Moisés és tu, jovem. Esse Moisés és tu, mamãe. Amado ao Senhor. A palavra continua a dizer que quando Moisés aceitou o chamado de Deus, Deus lhe transformou, impactou a sua vida. E depois, Moisés disse: eu não posso ir só assim. Como posso chegar diante do faraó? Criou um meio. Moisés começou a comunicar-se com Deus. O segundo ponto para nós impactar é termos uma relação profunda com Deus. Amém? Somos chamados para termos uma relação profunda com Deus. Moisés teve uma relação profunda com Deus. E dentro dessa relação profunda, ele procurou conhecer Deus. Ele procurou conhecer quem era Deus que lhe enviava. Ele criou um meio termo, criou uma comunicação. Em outras palavras, criou uma oração. A oração é comunicação entre Deus e homem. Amém? Moisés perguntou: tudo bem que me mandaste para ir libertar o teu povo. Agora, quando eu chegar ali, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E quem sou eu para chegar perto do faraó e dizer que o Deus me mandou libertar o povo? Primeira palavra que Deus diz: eu estarei contigo. Meu amado, em tudo que você passa, Deus está contigo. Ele não vai te deixar você se afogar. Ele está contigo. Mas Ele espera o teu passo. Esse passo é um meio de comunicação. É um meio de comunicação. Ele diz: clama a mim. Por intermédio de quê? De oração. Clama a Deus. Se você clamar a Deus, Deus ouvirá e responderá. Moisés clamou a Deus. Disse: quando eu chegar aí, quem me mandou eu vou dizer. Deus disse a ele: vai, diga, eu sou quem sou. Deu-lhe um nome. E a Bíblia nos apresenta um nome. Ele fala que esse nome está acima de todos os nomes. Esse nome é Jesus Cristo. Esse nome é Jesus Cristo. Por intermédio desse nome, nós chegamos a ter uma relação com Deus. Ele é o nosso verdadeiro Moisés, igreja de Deus. O Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Moisés. Aquele que renunciou o que ele tinha no céu, aceitou descer na terra para libertar a sua vida e para libertar a minha vida.
Moisés, não se preocupe, nós temos um nome que gera milagre, um nome que opera grandes coisas, um nome quando entra na sua vida, ele muda tudo. Um nome quando se encontra comigo, ele faz uma mudança automática. É o nome de Jesus. Nós não temos outro nome. A Bíblia diz no céu, na terra, debaixo da terra, somente em nome de Jesus. Ele disse: Deus dos teus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é que me enviou para libertar o meu povo. Ele disse: eu não sou capaz. Eu fugi lá como um assassino. Ele me procura para me matar. Como eu vou me apresentar ali? Ele disse: vai, estou contigo. E a palavra declara: junto com o Senhor faremos grandes coisas. Não tenha medo. No que você está a passar, não tenha medo. Junto com Deus, você vai triunfar. Junto com Deus, você vai impactar sua família. Junto com Deus, você vai impactar a mente de igreja. Junto com Deus, você vai impactar as nações. Oh, aleluia. Você não está sozinho. Você está com Deus. Você está com Deus. Moisés procurou conhecer. Meu amado, cristão que nós somos chamados para crescermos. Amém? Somos chamados para crescermos. Uma vez aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus impactou nossas vidas. Não permanecemos simplesmente ali. Procura subir um pouco. Subir como? Na oração. Subir como? Estudar profundamente a palavra do Senhor. Devemos crescer na palavra. Que tipo de pessoa Deus impactou a vida dele durante 10 anos? Mas oração em condições? Não tem. Estudar a Bíblia? Não tem. Mas Deus chama para uma jovem. Deus chama para uma mamã. Deus chama para um pai, para uma criança. Procura subir. Em procurar o Senhor. Em crescer na palavra. Por entender da palavra que você vai estudar. Vai te conduzir na oração. O apóstolo Paulo dizia: até agora vocês procuram o alimento. Em Hebreus 5. O leite foi feito para nenéns que não têm dentes. Mas comida sólida, que é carne e osso, é feita para aqueles que são maduros em Cristo. Amém? Você que já aceitou Jesus Cristo, saia no leite. 10 anos, 5 anos, sempre a tomar leite até onde? Jesus te chama: corre agora, carinha rixa. Ele disse que naquele dia Jesus entrou na casa da Marta, Maria e Lázaro. Fez uma visita a eles. E a Bíblia diz que Marta entrou na cozinha. Maria sentou nos pés de Jesus. Ele ouvia o que Jesus ensinava. Ouvia a palavra do Senhor. A Marta, preocupada na cozinha, disse: Senhor, mas você não vê? A Maria sentou ali, eu sozinha na cozinha. O que é que Jesus respondeu? Marta, deixa a tua irmã em paz. Ela escolheu a melhor parte na qual ninguém vai tirar dela. A melhor parte da nossa vida como cristão é crescimento na palavra do Senhor. Alguém que cresceu na palavra não precisa de ser empurrado para orar. Alguém que cresceu na palavra não precisa ser empurrado para vir na igreja. Alguém que cresceu na palavra não deixa ninguém intimidar, porque não, você me fizeste tropeçar. Eu não sou da igreja por causa de ti. Eu sou por causa de Deus que me chamou. Papete olhe para o time protocolo. Você não conhece Deus que você serve. Papete olhe para o que tu vai ok, me sussurrei. Você não conhece Deus que você serve. Um cristão maduro na palavra é aquele que não recua atrás. É aquele que diz: eu vou querer ele, eu sou. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Um cristão maduro é aquele que não vive as comparações. Deve se comparar. Você comigo, quem mais? Não.
opera a cada um do jeito que Ele quer. Saia das comparações. Saia de dizer, olha, sangue em mim. Perante a Deus, o que você vai mostrar? Nada. Meu amado, aumenta o nível. Aumenta o nível de oração. No dia que você vai aumentar o nível de oração na tua casa, até aquela escuridão que demorou muito tempo vai fugir. Você é luz para brilhar. Você é o sol para dar gosto. Tanto tempo o gosto não aparece. Levanta hoje, Deus te chama para levantar. Dá gosto na tua casa, dá gosto na igreja, dá gosto na nação angolana, dá gosto no teu bairro. Brilha, meu amado. Você foi chamado para brilhar. Levanta para iluminar o mundo. O mundo precisa de ti. O mundo precisa de um Moisés que vai sair na escola bíblica dominical. Aquela criança que vem na escola bíblica dominical, que ouve falar pelos monitores. Ele levantou, Deus levantou. Deus é capaz. Se em Brasil Deus levanta, aqui por que não? E a Bíblia conta que o Josias era uma criança de 8 anos, mas Deus lhe tornou rei. Por que na escola bíblica dominical não? Tudo é possível para Deus. Na juventude, Deus pode fazer sair grande homem, grande mulher. Mas tudo depende de como você está no marchar com Deus. Tudo depende de como você caminha com Deus. Essa igreja, a mamã que Deus quer levantar, a papá que Deus quer levantar. Mas quando Deus te precisa, você nunca está aqui. Quando Deus te precisa usar, você nunca está aqui. Mas na tarde de hoje, o Espírito Santo foi por intermédio da palavra. Ele diz, aproxima-te. Meu amado, a maneira como nós procuramos conhecer a Deus é mais elevado como Ele impacta as nossas vidas. Ele está disponível, basta você dizer, Deus, estou aqui. Se disponibiliza para ser instrumento na qual Deus vai usar. E a Bíblia diz, Moisés disse a Deus, eu não tenho nada, não sei falar, tenho peso na língua. Deus falou para Moisés, disse, o que é que você tem na mão? Tinha vara, mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo como Moisés tinha vara. Deus lhe falou, joga no chão. Jogou a vara no chão. E vara se transformou em serpente. Disse, volta a pegar. Ele pegou e voltou a vara. Meu amado, tudo que você precisa para impactar o mundo, Deus já colocou nas tuas mãos. Deus já colocou no teu coração. Deus já colocou em ti. Falta você descobrir. Falta você descobrir e dizer, estou aqui com o Espírito Santo. Ele não nos deixa. Ele está conosco a cada momento. E ele disse ainda, tens o que? Essa é a tua mão. Disse, pega a mão, coloca no peito. Colocou a mão no peito. Tornou-se leproso. E disse, volta a meter. Meteu e voltou a mão normal. Disse, vai, esses sinais, se eles não acreditarem, esses sinais, você manifesta, eles vão acreditar. Meu amado, a Bíblia diz, Jesus chamou os discípulos. E ele disse, ide ao mundo todo, pregai o Evangelho a toda criatura. Para aqueles que creem, serão salvos. Para aqueles que não creem, serão condenados. E esses sinais que o povo os acompanhará. Vocês expulsarão os demônios. Vocês vão curar os doentes. Meu amado, esses sinais, Deus está dentro de nós. Mas enquanto nós não descobrimos, não temos como nós impactar o mundo. Moisés não sabia que a vara que ele usava para pastorear as ovelhas seria a mesma vara que Deus poderia usar para impactar o povo de Israel. Para lhes tirar do Egito e para levar no deserto. Além, depois de tudo que aconteceu, o rei endureceu o coração, Deus endureceu o coração do rei. Passaram até 10 pragas. O rei não deixava o povo de Israel ir. Mas quando chegou na morte dos primogênitos, o rei abriu o coração e o povo saiu. Moisés impactou diante do faraó pelaquela vara. Aquela vara engoliu serpente do faraó.
Porque esse serpente é aquele que a Bíblia diz que o povo estava sem pecado no deserto. Clamaram, Deus disse, levanta a cobra de bronze. Ou nós temos uma cobra de bronze, e na qual lá ele na cruz. Na cruz ele foi exaltado. Não por ele, mas por nós. Se fez um pecado, um pecador para nós. O pecado que não era dele, ele carregou na cruz. Sofreu por nós. Para nos libertar. Ele nos libertou. E por que você não pode libertar aqueles que precisam? Nesse bebê já temos missão. Amém? Até criança. Deus tem uma missão para ti. Jovem, Deus tem uma missão para ti. Mãe, pai, Deus tem uma missão para ti. Não estás no lugar errado. Estás na Betesda. No lugar certo e na hora certa. A Bíblia diz, na Betesda, o anjo do Senhor descia para mexer a água. Ele está mexendo a água na carne de nós. Ele está mexendo a água no coração de uma jovem para impactar a sua vida por intermédio de ti. Outras nações possam ser impactadas. A nossa igreja tem como nome Missão Evangélica para Salvação. Nós somos chamados para salvar almas perdidas. Somos chamados para libertar as almas cativas pelo inimigo Satanás. Nós temos poder e temos a presença de Deus e temos também o nome de Jesus. Nós temos o nome, temos o Espírito que é garantia, que está sempre conosco. Está conosco para nos orientar, para nos dirigir. Não espera mais. Não espera mais. O tempo é este. Deus quer te usar. Essa igreja precisa de muitas almas. Ali em cima precisa encher. Mas esse trabalho Jesus confiou a nós. Idem. Pregai o Evangelho para toda criatura. Vamos sair. Essa é a nossa missão. Moisés recebeu a missão de libertar o povo e conseguiu com a ajuda do Senhor. Nós também temos a missão de libertar aquelas almas que estão perdidas. Na praça onde você vende, na escola onde você estuda, no trabalho, tem almas perdidas de Cristo que não precisam ser recuperadas. Mas Deus levantou você na tarde de hoje para você recuperar, para você impactar aquelas pessoas. Vamos levantar. O tempo é agora. Que verá um momento, já não teremos. O dom da obra, quando vir, qual é o relatório que nós iremos lhe dar como mês Betesda? Missão Evangélica da Sapuca. Qual é o relatório que iremos lhe dar ao Jesus que nos deixou talento, que nos deixou os dons, aqueles dons que precisam ser usados na igreja? Você leva nos bares, leva na tua casa, hora da igreja, você cruza os braços, as pernas, assiste novela. Novela vai te dar o quê? Eles já ganharam dinheiro. Você ganha almas para Cristo. Deixa a tua casa, olha no Google, vem na igreja. Estás em casa, fecha a porta, medita a palavra do Senhor. Chama as crianças, oram. O Espírito Santo se encontra em ti. E os talentos que Deus vai usar para impactar os outros estão nas tuas mãos. Toma a decisão. Deus te chama na noite da tarde de hoje. Toma a decisão, levanta, caminha pela frente. Para de ser preguiçoso cristão. Para de ser jovem preguiçoso. Te chama para você traduzir. Não vou conseguir. Deus disse a Moisés: eu que fiz a boca, eu que fiz ouvidos, eu que fiz os olhos, eu que coloco palavra para aqueles que não podem. Eu fiz a boca, glória a Deus. Você não precisa se disponibilizar simplesmente: estou aqui. Estou aqui. Ele vai te usar. Aplaudimos fortemente pela palavra.